fui visitar países asiáticos que tem muito forte a parte de empreendedorismo, o garoto com 8, 10 anos falava de empreendedorismo com você. Eles aprendiam em casa e na escola com essa idade e não na faculdade. Isso nós não temos no Brasil. É diferente de quando você já cresce ouvindo os teus pais na escola e depois nas faculdades você falar empreendedor. É um outro tipo de formação, de envolvimento. É um processo natural. A coisa acontece naturalmente, Kleber. Não precisa ser empurrado. É uma decisão dele, volto a dizer. Serei ou não serei empreendedor? Bom, hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui com um convidado e amigo e também meu presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, o Dr. Dante Alário, sócio e diretor técnico-científico da Biolab. Dante, é um prazer recebê-lo aqui, uma extrema honra estar com você nesse dia de hoje, nesse podcast que tem como tema Ciência, Empreendedorismo e Construção de Valor. Obrigado, Dante. Eu agradeço, antes de tudo, agradecer o convite, né? Em segundo, dizer que o tema é extremamente importante para o país, né? Não é apenas para a indústria farmacêutica, nem só para a indústria nacional, é para o país a importância do tema, que agora parece que entendeu a importância e a necessidade de entrar cada vez mais na área de empreendedorismo, na área de inovação, e que sem isso dificilmente ele vai ter o desenvolvimento que se espera de um país como o Brasil, que há muito, né, se promete e tem a expectativa de um boom, e não acontece, e fica patinando. Vamos ver se agora a gente realmente pega esse caminho e não larga, não, porque é o caminho correto. E você é pioneiro, né, Dante? Assim, ó, eu peguei seu discurso de posse, como eu falei para você, né, lá no começo, e tem alguns marcos aqui, mas antes eu vou falar um pouquinho da tua formação, obviamente resumida, né, porque aqui é um currículo bem extenso, né? Você é químico industrial de formação, né? E aí farmacêutico e bioquímico, ou farmacêutico? Farmacêutico e bioquímico. Farmacêutico e bioquímico. Foi a última... A última turma de farmácia e bioquímica. Pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, a USP, e aí fez uma pós-graduação em farmacotécnica. Na verdade, você fechou tudo, né, Dante? A síntese, planejamento, entendimento da farmacologia e a intervenção farmacotécnica. Né? A farmacotécnica você fez na Universidade de Gênova, na Itália. Isso. E aí você fez pós-graduação em administração de empresas na AFAP. Então, você administra, faz ciência e desenvolvimento. É isso aí. E aí tem um marco, Dante, aqui, que eu realmente não sabia, e eu queria que você comentasse um pouco, já falando sobre a questão da inovação e geração de valor, né? Que você estava à frente do primeiro nanoanestésico tópico do mundo, que é a primeira molécula desenhada e sobre patentes. Eu queria que você abrisse o nosso diálogo sobre isso, Dante. Pois não. Esse é um projeto feito com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Com as professoras Silvia Guterres e com a Adriana Pullman, e mais a Biolab, aqui, né? Como empresa. Foi uma proposta nossa, e elas, por serem especialistas em nanotecnologia, foi com elas a primeira que eu fui falar, as primeiras com as quais eu fui falar, e elas aceitaram o projeto. E assim fizemos esse projeto em conjunto. É um projeto que tem patente mundial, né? Nós conseguimos obter a patente nos principais países do mundo, porque você não patenteia em todos os países, você escolhe os países que você tem interesse em patentear. Assim o fizemos. E nesses países, que é uma boa parte do mercado mundial, conseguimos a patente, né? Os estudos clínicos foram feitos todos aqui no Brasil.
Uma parte importante deles foi feita pelo professor Gilberto Denucci, que também é um acadêmico, farmacologista, aqui da USP, da Unicamp. Tive aula de farmacocinética com ele. Eu não tive o prazer de ser aluno do Nucci, porque eu sou mais velho que ele. Aliás, bem mais velho que ele. Mas é uma pessoa que eu tenho muito respeito como profissional, um dos melhores profissionais que eu conheço. Sim. Então, a parte clínica foi feita com ele, né? E, enfim, um projeto que deu certo. Deu certo. Né? De sucesso. De sucesso. Em que ano foi isso? Isso aí começou aproximadamente... Eu sou ruim para datas, viu, Kleber? Mas começou tem 10 anos que começou. É novo. É novo ainda. É novo, um projeto bem novo. Começou 10 anos. E antes desse, nós tínhamos feito um outro projeto também com as mesmas professoras. Na verdade, foi aí que eu as conheci. Interessante, coisas que do Brasil. No Brasil, eu não ouvia falar delas. Quando eu fui à Argentina, participar também de uma palestra, e lá, nessa palestra, eu ouvi alguns professores mencionando a professora Silva e a professora Adriana. Eu fiquei quieto, quando eu voltei para o Brasil, fui procurá-las, né? E aí, antes, dei uma olhada, né, para ver o que elas tinham publicado, etc., e vi que a especialidade delas era nano. Já tinham feito muitas publicações, mas elas eram muito fortes em nano. Naquele momento, estou falando de 10 anos atrás, um pouco mais, elas eram, acho que as segundas pesquisadoras que mais publicavam de nano no mundo. No mundo. No mundo. Altamente relevante. Altamente relevante, sem dúvida nenhuma. E aí nós fizemos com ela o primeiro fotoprotetor solar com nanotecnologia. Até então, para você ter um fator de proteção solar bastante alto, de alta proteção, 80, 90 de fator de proteção, você precisava de quantidades enormes de matérias-primas para formar quase que um filme por cima da pele. Inviável. Né? Que era um negócio muito desagradável. E os produtos que tinham eram importados, principalmente da França. E aí que veio a ideia, puxa, vamos fazer um fotoprotetor nano, etc. E fizemos, chama Fotoprot, ele está sendo reformulado, por isso que nós tiramos ele de mercado. E foi o primeiro também fotoprotetor solar com nanotecnologia no mundo, patenteado, etc. O projeto seguinte foi a da nanotecnologia. Muito bom. Dante, essa sua narrativa, ela me vem à mente o seguinte: a base do negócio da indústria farmacêutica precisa ser a ciência. Né? Eu sei que tem muitas indústrias que elas visam commodity, que o commodity, obviamente, ele tem um retorno mais rápido. Mas eu não creio que isso é sustentável ao longo do tempo. Né? Sem essa inovação contínua e radical que a Biolab faz muito bem, e você lidera isso há muitos anos, no meu ponto de vista, é o core do negócio. Né? A geração de valor está na inovação. Eu queria saber se você compartilha dessa mesma visão. 100%, Kleber. Não dá nem para a gente pegar uma vírgulazinha e dizer que, olha, isso que você falou foi a mais, Kleber. Não. Você foi no CERN. Eu digo isso há muitos anos, né, para o setor farmacêutico. No começo era um discurso para mim mesmo, porque ninguém mais fazia, então ninguém ouvia. Até que hoje não, hoje já se percebeu que é aquilo que você falou, a commodity, o genérico, é para efeito imediato. Ele tem um efeito imediato, o retorno é rápido, o retorno baixo, e é um retorno insuficiente para você crescer. Você só mantém a cabeça fora d'água. Para crescer, você tem que inovar, porque aí você tem produtos seus, são produtos únicos,
são produtos patenteados, são exclusivos seus, e aí você abre uma outra possibilidade que a Nacional começou agora a dar os primeiros passos, que é exportar. Ou seja, você tem que... Veja, o mercado brasileiro, a maioria não tem ideia. No cômputo mundial, é 2%. O Brasil representa no cômputo mundial. Pouquíssimo. Pouquíssimo, quase nada. Quase nada. 98% está fora do Brasil. Então, você tem que sair, você tem que ir para fora, você tem que vender lá fora. Lá que está o mercado. Não está aqui dentro. Aqui, eu volto a repetir, 2% do mercado mundial. É pouco. É pouco. É muito pouco. Agora, para você sair, você tem que ter aquilo Inovação. que os outros não têm. E de forma disruptiva também. Exatamente. Então, eu preciso fazer inovação para ter o que os outros não têm. Entendi. É só através da inovação que eu chego nesses produtos exclusivos meus, porque eu vou obter patente com eles. Aí você está praticando uma política de longo prazo. Por quê? Quando a gente está falando em inovação, você tem que colocar alguma coisa de no mínimo 10 anos. Menos que isso, talvez você tenha sorte e consiga. Ok, perfeito. Então aí junto... cenário ideal, né? Isso, junto com a capacidade sua, você teve sorte, ótimo, parabéns. Mas como regra, não. Como regra, você tem que transpirar e muito para chegar lá. E eu diria para você que, na média, são 10 anos de transpiração para você chegar num produto. Se tudo der certo. Se tudo der certo, porque muita coisa você sabe muito bem, você é pesquisador, para no meio do caminho, morre no meio do caminho. Claro, não, perfeito, perfeito. E essa base científica, Dante, isso, com a sua experiência, isso gera valor para a empresa mais do que simplesmente a produção de commodity? Mas não dá nem... Eu diria para você que é absolutamente incomparável o que a geração de valor ou de valores que a inovação dá versus a geração de valores que o genérico ou o commodity dão. É totalmente diferente. Compensa, ela coloca a empresa num outro patamar, né? Um patamar das empresas onde você não sai só procurando coisas lá fora, mas você começa a receber outras empresas do mundo te procurando para ter aquele produto seu que você vai negociar. E hoje isso acontece com vocês? Isso acontece conosco hoje. Então, sim a melhor política, ela gera muito mais valores do que o genérico ou a commodity, e é o caminho. Eu sempre digo, é o único caminho que tem para você efetivamente se desenvolver no país. E no mundo. No país e no mundo. Não é à toa que as empresas que são mais valiosas no mercado são as que mais investem em ciência, tecnologia e inovação. Olha, eu não sei se você tem números da indústria farmacêutica, eu vou falar da Nacional, porque é a que eu conheço. Hoje, tem muita empresa, pelo menos as melhores empresas nacionais, elas estão investindo alguma coisa entre 6% e 10% do seu faturamento líquido em PDI. Nós fazemos isso também, claro, devido à proporção, né? Nós somos líder no mercado de diagnóstico veterinário. A gente investe de 5% a 10% do faturamento líquido em PDI. Senão você está morto. É uma questão de tempo, você está morto. Ponto final. Então, sim, é um investimento que, sendo bem feito, bem controlado, com estudo do mercado, etc., os resultados retornam. E retornam satisfatoriamente. Mas precisa ter pessoas qualificadas na gestão desses projetos, né, Dante? E eu vejo que esse pode ser o maior dos problemas, não só da indústria farmacêutica,
né? Mas também de outros negócios também com as suas devidas proporções, né? E como que você, Dante, assim, gerencia isso, né? Porque existe o Dante que está aqui na cabeça desse negócio todo. E aí tem as figurinhas aqui embaixo. Porque você precisa preparar elas também para ter o mesmo pensamento, né? Não só de pesquisador, mas de gestor também, né? Porque uma coisa é ser pesquisador, outra é gestor e pesquisador. Você tem essa tríade muito bem consolidada, né? E como que você, nessa dimensão hoje que é a Biolab, você lidar com isso? Veja, normalmente o pesquisador não é um bom gestor. Normalmente. Há as exceções, mas como regra, não. E aí eu te falo porque eu me incluo. Eu não estou falando dos outros como se eu nada tivesse a ver. Eu estou me incluindo. Ou seja, eu lhe diria muito tranquilamente que eu não sou o melhor gestor. Mas então o que eu procuro fazer? Eu procuro me apoiar em quem pratica uma boa gestão, né? Aquele que sabe dizer não, que é extremamente importante num projeto. Sim. Você saber a hora que você fala não vai mais, não vale a pena, tem que parar, porque senão eu vou continuar investindo e não vai ter retorno. Se dependesse da gente como pesquisador, a gente continua. Todos os projetos, né? A gente ia tentar resolver aquela dificuldade forma. De alguma maneira. Exato. Isso é a característica do pesquisador, senão ele não seria pesquisador, né? Então, por isso, você precisa do gestor. Agora, você colocar tudo isso num profissional só é difícil. Eu tenho um pouco hoje por causa da idade, né? Queira ou não queira, goste ou não goste, eu tenho 80 anos, o Kleber. E a vida me ensinou a fazer cortes quando necessários, a dizer não, enfim, praticar governança em cima dos projetos é fundamental. Até porque, se você não fizer isso, provavelmente vai te faltar orçamento para um outro projeto que está dando certo, mas que você gastou mais do que devia neste projeto que não é o melhor projeto. E aí vai te faltar para aquele outro. Então, também é muito importante a questão de governança geral sobre a área de pesquisa. Saber falar não no momento certo. O pesquisador fica muito bravo com a gente, porque ele não gosta, é o projeto dele, ele jogou horas, dias, meses, anos da vida dele naquilo lá que ele está fazendo. E, de repente, você chega lá e fala, nós vamos parar porque não está dando. Os resultados não são suficientes, já se investiu mais do que foi programado. E o pesquisador que fez aquele investimento de anos de vida dele naquilo lá, evidentemente ele não fica satisfeito. É natural. Dá para entender perfeitamente. Claro. Mas precisa. Não, com certeza. Eu concordo plenamente com você. De novo, nas devidas proporções, nós temos nosso setor de P&D, né? Como a gente trabalha com diagnóstico, muitos kits nós comprávamos, né? Proteínas recombinantes, os antígenos. Só que um teste chegava para a gente a um custo, sei lá, de R$170, por exemplo. Fica inviável. Eu sou um laboratório de apoio. Como que eu vou ser apoio do meu cliente final? Eu preciso colocar minha margem em cima. Eu vou vender R$300 um teste, que lá na ponta ele ainda tem que colocar a margem dele, fica inviável para o mercado, né? E com essa parte de PDI, a gente conseguiu reduzir algo que a gente comprava R$170 para R$3. Com qualidade, né? Sem queda de qualidade, que é importante, né, Com qualidade. Eu conheço todo o processo, né? Quando você, igual você bem falou, quando você controla o processo, você sabe, né, o que você pode melhorar, onde você vai buscar um princípio ativo de melhor qualidade. E isso realmente faz toda a diferença. E eu vejo também, Dante, aí você me corrige, né, que cada projeto desse de inovação, ele funciona como um microempreendimento dentro da indústria. É isso mesmo? Eu diria para você que deveria ser assim, mas não é, não. Não é? Não é. A indústria meio que toma conta e parte do empreendedorismo do pesquisador é posto de lado. E isso não é bom. Aquilo que você vê muito fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que é uma fábrica de startups,
originários das universidades, onde o profissional adquire um grau de conhecimento tão grande que ele se sente seguro em sair e, dali para frente, fazer por conta dele. Ele vai inovar fora da universidade. Aqui no Brasil ainda não tem. Isso é muito primário. Isso precisa crescer e crescer muito. Por quê? Exatamente porque você não tem estruturas que apoiem a startup ou este empreendedor que está saindo da universidade. Ainda as estruturas de apoio são muito restritas no Brasil, porque lá fora você tem financiamentos, tem a fundo perdido, tem uma série de coisas, aqui você não tem. Sim, eu tive uma experiência dessa, eu fiz fiz o doutorado e o pós-doc na Holanda, na Universidade de Groningen, que era um instituto de desenvolvimento de novas moléculas. E antes de eu ir para a bancada, eu tive que fazer um curso de 1 semana sobre empreendedorismo. E aí focava em fluxo de caixa. Eu, na época, mas eu vim aqui fazer pesquisa, doutorado, eu tenho que entender de fluxo de caixa? E sim, eu preciso saber quanto custa a ponteira, quanto custa o meio de cultura, porque aí você começa a otimizar o processo. Exatamente. Então, a formação do pesquisador, é isso que está falando, tem esse olhar de empreendedorismo, né? Aqui nas universidades ainda não tem. Agora, sabe o que é mais carente ainda? E eu percebi também lá fora, vendo lá fora, quando eu fui visitar países asiáticos, que tem muito forte a inovação, e também tem bastante forte a parte de empreendedorismo, é que o garoto, ainda com 8, 10 anos, já começa a falar com você. Quando você visitava os pais, porque eu conhecia os pais, não o garoto, e você estava falando com os pais, o moleque você entrava na conversa e falava de empreendedorismo com você. Surpreendente. Eles aprendiam em casa, é vocabulário normal deles, e na escola, com essa idade, e não na faculdade. Então você percebe a diferença. Então quando ele chega na faculdade, ele já tem a cabeça de empreendedor. Aí só depende da decisão dele. Vou ou não ser empreendedor, porque tem muita gente que não quer, tem gente que não gosta e não dá para aquilo. Tá perfeito. Bem, perfeito. Ué, tem que respeitar. Cada cabeça é uma sentença, então você tem que respeitar isso. Mas se ele quiser, ele já teve a formação desde quando ele era pequeno. Isso nós não temos no Brasil. Veja quais são as faculdades do Brasil que dão curso de empreendedorismo. Pouquíssimas. E é aquilo que você falou. Você foi fazer um curso, perfeito. É diferente de quando você já cresce ouvindo os teus pais na escola e depois nas faculdades você falar empreendedorismo. É um outro tipo de formação, de envolvimento. É um processo natural. A coisa acontece naturalmente, Kleber. Não precisa ser empurrado, sabe? Não, ele tem tudo. O conhecimento ele tem. É uma decisão dele, volto a dizer. Serei ou não serei empreendedor? Uma decisão. E eu vou voltar de novo para o tema de inovação, porque eu entendo assim, a inovação sem empreendedorismo não anda. Porque, é muito difícil. A inovação, você pode criar algo disruptivo, mas se você não consegue pegar essa inovação e empreender, né, levar ela, mostrar para o mercado, morre também. Né? E hoje, Dante, como que você, Dante, né, e a Biolab lidar com isso? Né? Assim, eu tenho uns projetos de inovação e eu vou empreender. Eu empreendo primeiro e depois eu inovo. Vocês primeiro olham a necessidade para inovar ou primeiro empreende para depois fazer o processo inverso? Olha, eu diria para você que o que nós fazemos normalmente tem partido de dentro da Biolab e aí ela sai procurando parceiros que conheçam a área, conheçam determinadas tecnologias que aí nós não conhecemos e aí a gente faz contrato e tal e ele entra como empreendedor da universidade. E nós, como
parceiros e empreendedores do setor privado. Aí junta os interesses, define um projeto, metas, portões, etc., etc., e se toca para frente. Muito interessante. A diferença é que você vai hoje, volto ao mundo de hoje, esse processo começou há uns 20 anos atrás, Kleber. As indústrias farmacêuticas maiores, que mais faziam PDI, começaram a desativar os seus PDI. Você fala, puxa vida, mas como? Ele precisa da inovação. Sim. Ele foi buscar nas startups, onde você tem o microempreendedor, com um projeto que interessa à indústria, e ela, o que ela faz? No primeiro momento, ela se acopla à startup. Né? O risco é menor, em teoria. Claro. Ele já fez alguns testes, ele já comprovou algumas coisas, algumas atividades, e a empresa se interessa, ela vai. No segundo momento, quando mostrou a viabilidade, onde aí haverá necessidade de investimento pesados, etc., e aí se fala em milhões de dólares, que lamentavelmente a indústria farmacêutica fazer pesquisa de nova molécula é muito caro mesmo. Muito custoso. Aí normalmente a indústria compra a startup com a cabeça da startup junto, porque ele é o cara que conhece, ele foi o que saiu da universidade com aquele conhecimento e empreendeu na startup dele. Então é a pessoa que mais conhece. E com esse processo, hoje você tem muitas empresas multinacionais comprando startups mundo afora. E, com isso, desativando o seu PDI. Porque eu já pego o especialista com um passo e meio já dado, com comprovações já feitas e que eu chequei no primeiro momento, quando eu entrei na empresa. E isso nós estamos longe do Brasil. Isso seria um caminho ótimo. Seria o melhor modelo. Modelo espetacular, funciona. Veja como está funcionando. Se você pega por aí, você vê mundo afora. Enfim, o que você vai precisar? Você vai precisar de gente especializada que percorra as universidades ou as startups ligadas, porque normalmente a startup ela sai, mas ela fica ligada à universidade, ao núcleo que ele... E é necessário isso. Claro. E tem equipamentos, tem uma série de coisas que ele tem lá no núcleo, ele não vai montar outra, tudo, uma mini universidade lá dentro da startup dele para fazer a mesma coisa. Não faz sentido também despender recurso governamental para ter a mesma centrífuga em 10 laboratórios diferentes. Sem sentido, exatamente. Sem sentido. Isso aí. Então, a verdade é que nós estamos longe disso, né? Mas seria o ideal. Nós fizemos isso com algumas, tentamos isso com algumas coisas. No próprio IPEM, no hormônio de crescimento... Me lembro. Né? Na época do Zain, não é? Não, antes do Zain. Antes do Zain ainda? Antes do Zain ainda. Com o professor Cláudio, ele tinha um pesquisador, era um italiano, não me lembro o nome dele, que mexia com hormônio de crescimento, e nós entramos, né, naquilo lá para desenvolver. Mas a verdade é que você desenvolveu, chegamos lá, mas a um custo que inviabilizava o produto no mercado. Não estava. É aquela diferença de desenvolvimento de bancada e desenvolvimento industrial. Em bancada funcionou bem, mas quando você falava em passar para... o custo simplesmente não dava. E você considera isso... Eu não gosto dessa palavra, mas você considera isso como um fracasso positivo? Eu diria para você que todo fracasso tem um lado positivo. Todo. Basta você saber utilizar e perceber onde que você errou,
ou às vezes até onde o projeto estava furado, porque às vezes é furo do projeto mesmo, não tem um fracasso pessoal, o pesquisador não foi bom o suficiente, não tinha conhecimento. Não, às vezes está furado mesmo. Tem alguma coisa no meio do processo ali que passou. O que é importante é exatamente isso, você identificar e pegar do fracasso, pegar aquele lado de conhecimento para não repetir no próximo. É por isso que existe um outro negócio chamado gestão do conhecimento. O que a gestão do conhecimento faz? Exatamente isso. Ela acumula os dados, bons ou maus, né? Para que, quando você tiver necessidade, quando passar por alguma coisa parecida com aquilo, você tem a fonte que você vai recorrer e vai ver aonde que deu certo, onde errou, por que errou. E a gestão do conhecimento possibilita isso. A gestão do conhecimento não é só o lado bom, é o lado ruim também. E aí é o ensino que você acaba tendo. Que você tem de base. Do fracasso. É o fracasso onde você tirou lições positivas de algo que não deu certo, Kleber. Sim. Então, todo fracasso tem um lado positivo. Não é ele como todo que ele é positivo. Não, ele como todo ele fracassou. Mas ele tem aspectos positivos. Um dos aspectos é esse, saber o porquê. Saber o porquê. Diagnosticar o porquê. E a gestão de conhecimento tem isso devidamente anotada. Eu estava numa mentoria de intervenção estratégica com um dos meus mentorados, e aí ele falou assim, poxa, eu estou fracassando muito. Aí eu falei, vamos pensar o seguinte, você está plantando a semente da mudança. Não, o fracasso é exatamente o que você colocou, é a semente da mudança. Tem os pontos positivos aí. Sempre você tem. Já sabe onde que você errou. Então, agora, repetir, aí não dá, né? É por isso que vem a gestão do conhecimento. A gestão está aí para não te deixar repetir. Vai lá, procura que está lá anotado. Os dados estão lá, você vai entender o porquê. E aí você não vai repetir. E quando você fala em gestão de conhecimento, né, até a universidade mudou, assim, faz acho que uns aninhos que eu saí da universidade, e agora eles têm programas justamente de gestão de dados, né, que nada mais é que essa gestão de conhecimento. Então, antigamente nós tínhamos aqueles caderninhos pretos, né, que a gente anotava tudo que acontecia, colava no caderninho, dava para o orientador, para ele ver. Agora parece que não tem mais isso na universidade, né? É tudo isso dentro de um sistema. É a modernização, né, de como você trata os dados, né? Hoje é tudo digitalizado. Hoje você tem, eu não me lembro agora o nome da instituição, mas tem uma instituição de gestão de gestores do conhecimento, onde ela dá cursos de gestão do conhecimento. Quando nós implantamos isso lá na Biolab, a primeira coisa que eu fiz é: quem tem gestão do conhecimento no Brasil? Que era um negócio tão novo que ninguém tinha. Eu fui encontrar em 2 lugares, no Brasil, naquela ocasião. Estou falando coisa de mais de 20 anos atrás, hein? Que nós começamos a mexer com isso. Embraer tinha gestão do conhecimento. Embraer. Até hoje me lembro, não me lembro o nome dele, mas tinha um japonês lá que ele era uma fera em gestão de conhecimento. E eu mandei a pessoa para lá, para conversar com ele, pegar a orientação dele. E o outro que tinha gestão de conhecimento era a Braskem. Braskem, lembra Braskem? Que é uma baita empresa, né? Derivado de petróleo, petroquímica, né? Ela também tinha, e eu mandei para lá também. Eu tinha um amigo, você conhece, talvez você tenha conhecido, Nelson Brasil. Sim. Nelson Brasil foi presidente da Bifina durante muitos anos, fundador, presidente. E o Nelson trabalhou na Petrobras, que tinha uma ligação muito forte com a Braskem. A Braskem é privada, a Petrobras é né? Privada. E o Nelson conhecia o pessoal da Braskem. E aí eu falei com o Nelson, Nelson, eles têm uma área que é a gestão de conhecimento que eu preciso conhecer. Eu não conheço e quero implantar na empresa. Aí o Nelson me arrumou para essa pessoa ir lá. E está tudo interligado, né, Dante? Olha que interessante você falou. Você veio contextualizando as spin-offs, né, que são as startups, a gestão do conhecimento. Isso tudo forma o patrimônio intelectual da empresa. Claro. E isso tem um valor assim imensurável. Eu não sei se a gente consegue dar um valor para isso, né?
É difícil você colocar em números isso. Você consegue colocar, em importância dá para colocar. E aí dá para você perceber o quanto é importante a empresa ter toda essa estrutura que começou pequenininha aqui embaixo e foi crescendo. À medida que ia crescendo, ia colocando mais alguém, mais uma pessoa, mais uma área, etc, até chegar aqui em cima. Quando a gente recebe gente de fora e eles vêm nos visitar por causa de produtos, etc., e a gente mostra o que a gente tem, e a gente faz questão de mostrar isso no PDI, porque ainda a crença é que o Brasil não faz inovação, né? Não existe inovação aqui no Brasil, e a gente mostra isso. Ficam surpresos. Ficam sempre, puxa vida, e veja, nós não estamos sozinhos. Há outras pessoas, há outras empresas também fazendo isso. Então, é o começo, evidentemente, perante essas empresas. Você está conversando com empresas centenárias, que já fazem isso há muito tempo. Há tanto e tanto tempo. Aquilo que para eles é quase que um processo natural, nós estamos iniciando nisso, porque 20 anos em inovação, você ainda é neófito. É como se fosse 2 projetos. Daqui a pouco isso você falou aí. assim, um projeto é 10 anos, São 10 anos. 2 projetos. É isso aí. Realmente é pouquinho. Né? Então, mas é muito valorizado, sim, viu, Kleber? Principalmente é... pelos outros, mais outros. do que aqui. Sim, com certeza. O mercado europeu, americano valorizam muito mais muito mais do que a gente aqui. Nós aqui. Mas isso não é assustador, Dante? Sabe por quê? Quantos Dantes... Triste, não é assustador. Eu fico triste com isso. É triste também, mas eu penso também assim, pro ponto de vista da empresa. Isso não pode se tornar uma posição sensível, porque assim, o Dante tem uma formação, uma jornada acadêmica empresarial enorme, né? Quantos Dantes nós temos? Porque existe uma sucessão natural, né? Tudo bem que a gente gosta de trabalhar, inovar, mas tem uma hora que você fala assim, não quero mais. E como é que fica nessa... Como que nós estamos preparando esses sucessores? Será que eles vão estar, não diria à altura, porque obviamente tem mentes extraordinárias, mas está alinhada com o mesmo processo, com a mesma formação? Por isso que eu usei o termo assustador. Você está tocando num ponto altamente sensível, porque a Biolab, nesse momento, ela está passando por muitas mudanças. Por quê? Porque os sócios já têm... Eu sou o mais velho, tenho 80, mas tenho 2 outros sócios, o Paulo com 70 e o Cleiton com 68. Ou seja, já andamos bastante nessa estrada. Sim. E a gente está preparando a sucessão. Porque herdeiros são os filhos. Sim, é uma outra história. Sucessor é outra coisa. Sim. É aquele que vai continuar, vai trabalhar e tem que estar preparado para fazer, não o que nós fizemos, mais, porque o mercado vai exigir mais do que agora deles. Claro, não tem jeito. Sim. Eles têm que estar melhor preparados do que nós. E a gente está nesse movimento. Não só com os sucessores, mas também internamente na formação de pessoas. Ou seja, nós estamos dando uma atenção muito especial com a mudança. Nós constituímos conselho, no momento ele é consultivo, mas no segundo momento ele vai ser deliberativo. Nós constituímos um CEO que não era nenhum de nós sócios, é uma pessoa de fora. E que está junto com a gente. O combinado é montar esse esquema exatamente, e fazer com que a empresa tenha o segundo... Não tem problema. Não há nada com o nome de esquema no calendário. Desculpe. Imagina, Dante. Eu tinha tirado do som
Mas a Siri tem vida a Siri própria. continua. Tem vida própria. Esqueci dela. Imagina. Mas desculpe. Então, eu estava te dizendo que a gente está nesse processo de não só de colocar os sucessores, além dos sucessores, os próprios executivos que vão profissionalmente dar continuidade àquilo lá, que não mais são os sucessores diretos nossos, serão os sucessores executivos, contratados. E a gente tem a preocupação de montar um esquema na empresa que não dependa de nenhum de nós três, e no caso técnico seria meu, de tal maneira que haja um grupo que pense em inovação, em novos produtos, em novas tecnologias, para que a Biolab continue inovando. Você sabe, vou repetir aqui, talvez para alguém que não saiba, mas tem 2 tipos básicos de inovação, a incremental e a radical. A incremental é muito importante. O pessoal dá uma importância secundária para ela, e não deveria ser assim, porque você começa com a incremental para depois fazer a radical. A incremental é um enorme aprendizado para você. Claro. Além de ser um enorme aprendizado, na incremental você melhora o produto que está no mercado. O que eu falo melhora o produto que está no mercado? Saiu um produto no mercado onde você é obrigado a tomar... Vou dar um exemplo bastante simples. 3 vezes por dia. E, de repente, eu faço uma incremental com tecnologia farmacêutica e de uma tomada diária, etc. Isso é bom para o médico, porque ele tem mais segurança de que o paciente está seguindo o tratamento dele. Sim. Se ele der 3 comprimidos por dia... Dificilmente ele não vai ter aderência. Não vai ter nenhuma. Ele vai escolher um horário durante o dia. E está acabado. Ou se não, toma os 3 de uma vez, né? Que pode ser pior, no caso. Pode ser pior. Mas é esse tipo de inovação com a qual você começa o aprendizado para depois ir para a radical. Essa inovação mais simples, o mercado te dá informações. Então, o pessoal de marketing, o pessoal da área médica, acompanhando, né? Por exemplo, nossos médicos que trabalham com a empresa, obrigatoriamente eles têm um dia que a gente dá para eles fazerem consultório. Por que o consultório? Porque ele vai ganhar dinheiro lá? Não. Vivência prática. Ele não perde a mão, ou seja, ele continua recebendo os propagandistas das outras empresas, ele continua ouvindo o que o sujeito está trazendo, ele continua percebendo onde aquele produto tem falha e que você pode melhorar, e isso tudo ele traz para dentro da empresa, e a empresa vai para o PDI e tenta no PDI contornar aquele problema. Quando você fala na área comercial, na área administrativa, na área financeira, etc., você vai para o mercado e encontra gente. Profissionais tem. Concordo, absoluta. Agora, na área farmacêutica não tem. Difícil. E um dos motivos de não ter é porque a indústria nacional, principalmente, a multinacional tem as suas razões de não ter esse pessoal aqui, porque o desenvolvimento é feito lá fora. Universidade. E é feito lá fora do Brasil, não é feito aqui dentro. Sim. Né? E ele tem isso lá fora. Aqui no Brasil nós não temos. Por quê? Porque nós não temos indústrias que façam PDI. Agora que se começa. Quando eu falo agora, é de 10 anos para cá. 10 anos é nada. Deu nem tempo de formar as pessoas ainda, nem né? tempo. O cara, para estar no nível assim, ele precisa estar pelo menos ali terminando o doutorado para um pós-doc. E nós estamos falando 5 anos de faculdade, 2, 10 anos. Pelo menos. E, então, você percebe
começa-se agora a entrar nisso e começa-se a sentir essa dificuldade. E a Biolab tem essa dificuldade também. Também tem essa dificuldade. Tem, porque eu com 80 estou saindo. Eu não estou entrando na Biolab, eu estou saindo com 80 anos. Quem vai ficar lá? Quem vai dar continuidade? Quem vai pensar em tecnologia? Quem vai fazer esses contatos com as universidades? Porque você é esse canal hoje, né? Hoje é feito por mim. Porque também você é oriundo da universidade. Porque, assim, eu meio que nessa transição da ideologia da universidade. Antigamente, a universidade formava os alunos para ficar na universidade. Isso. Hoje não mais. Hoje não mais. Porque não tem espaço para todo mundo. Não cabe. Hoje ela forma para o mercado. Isso. E a maior parte dos alunos que se formam em farmácia, qual que é o sonho deles? Trabalhar na farmacêutica, mas não em PDI. Querem trabalhar num outro setor. Acho que você mais do que eu sabe falar disso, né? Olha, eu diria para você que começa pelo próprio currículo do farmacêutico hoje, que eu acho que é um currículo que não atende às necessidades do mercado. Eu acho que deveria começar a se pensar que o currículo do farmacêutico está desatualizado. Então, hoje o farmacêutico se forma para farmácia hospitalar, farmácia social, atendendo o lado social. Eu sou indústria. Claro. Eu preciso do farmacêutico com formação industrial. Industrial. Eu, quando me formei, eu fiz 2. Na minha época podia, você escolhia. Era farmácia, né? E aí você escolhia. E depois você, a partir do quarto e quinto ano, você, parte do terceiro, mas basicamente quarto e quinto ano, você fazia laboratório clínico, sim, ou indústria, né, ou alimento. E tinha um pouco de pesquisa junto, mas era pouco. Eu fui para industrial, evidentemente, porque é a área que eu gosto, né? E você tinha, naquela época, a faculdade chamava professores de fora, vinham fazer curso de férias para a gente, com professores de fora do Brasil, professores extremamente competentes. Não faz mais isso. É difícil, assim. É difícil, assim. Um ou outro curso isolado tem, mas... Então, é difícil você... Então, se você não mudar esse currículo do farmacêutico, o farmacêutico hoje não sabe química. Não sabe. É assustador. Nem química, nem farmacologia. Muito menos. Eu vejo isso na prática, assim. Você pergunta para o indivíduo qual que é a ação do diclofenaco. Inibe a inflamação. Ótimo, né? Tá bom, muito obrigado. Legal. Extremamente importante essa informação. Mas é isso mesmo, pô. É triste isso. Então tem que mudar. Tem que mudar. Se a farmácia continuar sem mudanças importantes no currículo do profissional, olha, eu não sei não o que vai ser da nossa profissão. Porque criaram muitas outras graduações, né? Engenheiro bioquímico, biotecnologista, que querendo ou não competem com essa área dentro da indústria, né? Porque às vezes você vai precisar de alguém para trabalhar na produção, sei lá, do anticorpo monoclonal. Obviamente eu gostaria de contratar um farmacêutico, mas eu tenho um indivíduo que fez biotecnologia, por exemplo. Tem que chamá-lo. Tem que chamá-lo. Ele é o melhor do que o farmacêutico. Exato. Né? E falando, Dante, em retenção de talentos, né? Até uns anos atrás, qual que era o motivo de retenção? Salário, obviamente, e benefícios. Eu vejo que isso está mudando, né? E já mudou. Você entende que o indivíduo, né, o colaborador, ele se conecta à empresa com esse potencial de inovação e de mudança que ela proporciona para um ecossistema global? Não é mais a questão de só o bolso ou só um benefício, ou ainda isso pesa muito, né? Veja, quando eu comecei a te falar, que você perguntou sobre a continuidade, né? Que haveria necessidade de se ter, né? Uma vez que eu estou saindo, como eu falei, e tem que entrar gente competente para dar continuidade nisso.
Eu ia falar e acabei me perdendo, mas você tocou no assunto, então eu volto. Retenção de talento. Esse é um outro projeto que nós temos e damos muita importância lá dentro da empresa. Por quê? Porque você sabe muito bem que a nova geração, ela é rapidinha, né? Sim. Ela quer entrar hoje, amanhã está querendo ser gerente e depois da manhã quer ser diretor. Dentro de 6 meses. Não, isso é quando ele é bem devagarinho. Se ele for mais rápido. Né? E se você não fizer isso, ele vai embora. Vai embora. Simplesmente ele levanta e vai embora. Né? E não é por salário. Não é o salário que segura ele. O que segura ele é um projeto que ele consiga perceber participando, crescendo dentro da empresa e galgando posições, novas oportunidades, etc, etc. Tanto é que o CEO, quando chegou na empresa, o nosso CEO chama Fábio Amorosino, ele veio do banco. Num outro ecossistema. Outro totalmente diferente, mas de um banco relativamente grande, com bastante funcionários e tal. E uma das primeiras coisas que ele fez, ele falou assim, RH? Não, RH é uma palavra muito antiga. Nós vamos chamar de gente e gestão. Gente e gestão. GG. Então ficou sendo antigo RH, passou a ser gente e gestão. E um dos projetos que se dá muita importância e está se cuidando com muito carinho dentro da empresa é retenção de talentos. Onde você não faz só com salário, o salário sozinho não segura mais, volto a dizer, é como ele vê a possibilidade de ele crescer dentro da empresa. Né? E mesmo lá, assim, existe uma rotatividade, Dante? Assim, já foi, nossa rotatividade foi muito baixa em anos anteriores. Mas baixa. A Biolab até hoje tem funcionários, todo ano a gente dá um prêmio para aqueles funcionários que completam 5, 10, 15, de 5 anos, né? Esse ano aqui nós demos vários prêmios de pessoas que estavam há 35 anos na Biolab. 35 anos na Biolab. Essa sempre foi uma das características da Biolab. Quando você entra lá, se você for um bom funcionário, e essa é uma vantagem nossa, nós estamos o tempo todo olhando as pessoas e conversando para ver que não, receber informação via filtro não é a melhor informação. Então você vai lá e veja veja diretamente, sem usar filtros. Vai direto, né? Muito mais direto e funciona melhor assim. Nós tínhamos, não passava de 6%, 5%. Baixíssimo. Esse ano aqui, no fim do ano, nós já estávamos fazendo, a gente faz uma pesquisa de opinião, né, sobre a empresa, a gente faz e ouve, e é não identificado exatamente para a pessoa se sentir livre para falar o que ela acha que precisa falar e ponto. Né? E nós percebemos e fomos checar. Na verdade, nós estamos com um aumento bem maior, a rotatividade aumentou sensivelmente, chegaram áreas a 15%. Bastante. É muita coisa. Parte disso você consegue contornar, mas tem outra parte que é aquela geração muito nova. Sim. Que às vezes, mesmo você tendo um plano de crescimento dela, de desenvolvimento dentro da empresa, ela tem eu brinco de chamar isso inquietação muscular. A pessoa não consegue ficar quieta e mexe e tal, e não tem jeito, e você pula. Mas a retenção de talentos é um negócio
A gente tem muito carinho, e a gente pega esse pessoal e procura qualificá-los da melhor forma possível, dando cursos, aumentando, falando mais um idioma, pagando a faculdade ou pagando cursos que ele venha a fazer. Tem uma série de benefícios fazendo isso, mentoring, enfim, tudo aquilo que é possível a gente fazer para reter essas pessoas que vale a pena, são pessoas promissoras e que podem ter uma carreira brilhante dentro da empresa. A gente tem feito, mas sempre com bastante dificuldade por causa dessa rotatividade isso do jovem. Tem um custo para a empresa que é altíssimo. Porque você paga cursos, etc., porque aí ele vai embora. Exato. As verbas rescisórias. Quem vai usufruir é a outra empresa. A outra empresa. Você prepara para o mercado. Mas é o game. Mas, enfim. É assim funciona. Se ficar um número de pessoas suficiente para nós, tudo bem. A perda faz parte. Dante, e nós já estamos chegando aqui ao final do nosso episódio, né? Eu queria ficar com você aqui a tarde inteira, né? Aproveitar. Mas eu quero almoçar. É muito importante o almoço, Kleber. Eu quero ficar aqui. Tá certo, a gente continua no almoço. E a gente está falando de uma empresa enorme, que é a Biolab, né? Pensando... entre as 5 maiores do Brasil. As 5 maiores do Brasil. Entre as farmacêuticas hoje, ela está... a quinta. A quinta? Ela varia. Quinta a sexta. Varia de quinta até a oitava. Ela fica pulando. Dependendo do mês, ela sobe. Dependendo do mês, ela baixa. Inovação seria a primeira. Inovação é a primeira. A primeira. Pensando num case... Não me sinto nem um pouco satisfeito com essa afirmação. Eu gostaria que houvesse muitas outras. Eu te falei também fora daqui que é muito ruim você estar sozinho na frente. Porque você está, a palavra está dizendo, sozinho. Você precisa de mais gente ao seu lado para formar uma massa crítica para que as solicitações junto ao governo ou junto às universidades, ou seja, aonde for necessário, ela ganhe uma importância que sozinho você não tem. Mas tem um outro lado, Dante. Isso te blinda também. Se você é único, você está na frente. Mas não é uma situação cômoda, viu? Acredite que não é cômodo. Eu gostaria... eu não tenho medo da competição. Eu não tenho medo da concorrência. Eu prefiro a concorrência, a competição, do que ficar sozinho. Concordo. Tem seus pontos positivos, obviamente, né? Eu só penso na questão assim... A empresa como a sua, que inova, quando os concorrentes forem pensar, poxa, eu preciso inovar também, mas você já está muito à frente. É isso aí. Está muito, muito à frente. Então, quando eu falei em blindar, esse lado, né? De você tá muito à frente. Mas trazendo toda essa construção de anos que a Biolab tem, se a gente fosse colocar isso e deixar como um recado para as empresas que pensam em chegar lá, como a Biolab chegou, ser pioneira no mercado nacional de inovação, né? Qual seria a construção básica, assim, Dante, que você poderia deixar para esse empreendedor, para esses empresários que estão ali no faturamento médio, que corresponde 80% do nosso mercado nacional? É isso aí. Eu diria que a primeira coisa que ele tem que ter é a consciência de que sem inovação ele não irá para frente. Ele vai dar alguns passos, ele vai crescer e vai parar, porque não dá para ir além. Quando você faz a mesma coisa que os outros, a briga é comercial. Sim. Não é outra, passa é só comercial. Passa a ser preço. Isso, basicamente. Puramente. Eu chamo comercial, mas basicamente é isso. Condições, eu te dou um mês para pagar, você me dá 2 meses, o outro vai dar 3 meses, sabe? Então, a primeira coisa que eu digo ele tem que ter a consciência de que é importante ter inovação para ele sair daquela posição que ele está. Então, é a primeira coisa. O segundo... E aí vem uma dificuldade, que é encontrar pessoas com essa competência para que ele colocar na área. Então, que ele comece, isso eu ouvi
de uma empresa lá na Espanha, que hoje é uma das grandes que tem, que chama Almiral. E quando eu fui visitá-la, levado por um professor italiano que veio dar curso aqui em São Paulo, e eu fiz o curso dele em farmacotécnica, chama Silvano, devia se chamar, porque agora com certeza ele é falecido, Silvano Casadio, ele tem inclusive livros escritos, um cara respeitado, muito respeitado. E num desses cursos que eu fiz com ele, quando eu fui para a Europa, eu falei, professor, eu gostaria de conhecer um pouco de empresa, ver o que eles fazem. Ele falou, você vai conhecer a mais moderna empresa da Espanha, que é uma fábrica muito recente, e eu estou para ir lá, eu vou te levar e tal. Bom, bem, eu fui. Uma fábrica maravilhosa. Foi a primeira vez que eu vi uma fábrica onde as máquinas ficavam no piso e todos os motores e equipamentos ficavam no piso superior. Então só descia um técnico, um piso técnico, e as máquinas só aqui embaixo, o resto tudo aqui em cima. A manutenção tudo fazia por cima. Ninguém entrava na sala, a não ser o operador. Né? É um negócio sensacional. Estou falando coisa de 1975. Poxa. 75. Bom, e aí falou assim, eu vou te levar numa área que você gosta muito. PDI. Naquela época não tinha o I, era só P&D. P&D. Né? E eu fui. E eu estou lá, tá me mostrando, tá conversando e tal. Aí chega um senhor, baixinho, meio gordinho, avental branco, né? Ele era o dono da Almiral. Tava lá na fábrica. Tava lá. Na fábrica. E ele me viu encantado com aquilo lá. Eu estava vendo, para mim aquilo lá era um deleite, né? Ver aquela área lá. E ele era farmacêutico também, então ele me deu algumas dicas. Aí chegou no fim, ele falou assim, eu vou te falar uma coisa, anota aí. Isso que você está vendo é importante e fundamental para qualquer empresa. Coisa que eu repito hoje é aquilo que eu ouvi em 75. Então, mentoria de milhões. Exatamente. Ele falou, hoje eu tenho isso, mas há anos atrás eu não tinha. Eu ganhei dinheiro e tive a lucidez de investir em PDI. Olha só isso. Em P&D. Mas ele era um técnico. Que lucidez. Ele falou, eu tive a lucidez de investir em P&D. Então, ótimo, você veja tudo, mas não é o teu momento. Você tem que galgar um degrau antes e aí sim. Mas não esqueça, quando você galgar esse degrau, invista em PDI. Olha só, Dante. Isso em 1975, pelo dono da Almiral. E um pequeno encontro, né? Um pequeno encontro, assim, rapidinho, de minutos. que eu estava visitando lá, que quem me levou lá foi o Casadio, etc. e tal. Então, é um pouco disso também que eu falo para essas empresas menores. Não comece, não queira vou montar um baita de um laboratório, vai investir. Não faça isso. Você vai gastar muito dinheiro inicialmente para o resultado ser pífio. Começa devagar. Só que tenha a capacidade de contratar gente competente. Identificar agora, o time, né? Entenda que é um processo lento. Na média, são 10 anos para você ter um produto inovador. Na média, são 10 anos. Então, se você for com a ideia de que amanhã eu vou ter, e eu vi, nós fizemos algumas sociedades aqui no Brasil, e que era assim, quero para amanhã, quero para depois de amanhã. Não dá, não tem jeito. Isso demora, isso é um processo lento, é um processo que, enfim, tem suas características que têm que ser seguidas. Então, isso o pessoal técnico tem essa visão. Agora, tem que ser o técnico
com aquelas características que eu falei lá no início, que saiba cortar o projeto quando ele não for bom, interromper, dizer não, porque não é tudo que vem que você tem que dizer sim. Às vezes são belos projetos. Eu já recebi projetos espetaculares. E não dá. Sim. Para mim, como empresa, não dá. Eu não tenho braço suficiente para aquilo lá. Eu percebo aonde vai o projeto, até onde vai ser necessário, e às vezes eu não tenho braço. Sim. Tivemos uma experiência assim com aquele projeto. Exatamente isso. Sim, é um projeto bom, mas eu entendo, não tem braço. Eu não tenho braço, não pô. Não dá para fazer, pô. Exatamente isso. Eu não quis falar, nominar, mas já que você falou. É o exemplo, é isso mesmo, verdade, Kleber. É exatamente isso. Um belíssimo projeto aquele teu. Sim. Então, tem que ter essa paciência. Claro, existe um momento para tudo. Sabe? Agora, não desanime. Não desanime porque o resultado é longo prazo mesmo, mas é o único caminho que existe para você sair da mesmice. Senão você vai ficar... Vai ser mais do mesmo. Sim. Tudo bem, se você quer mais do mesmo, ok. Só que você vai correr o risco de ser mais do mesmo. Exatamente. E de não crescer, e de ficar naquilo lá. Cresce 1, 2, 3% ao ano. Nem é crescimento, muitas vezes é ajuste de preço. Exatamente. É isso. E não é essa a proposta de quem monta uma empresa, investe e quer crescer mais do que isso. Dante, sugiro que a gente crie um novo termo aqui, ó. Pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo. PDI. PDI. Andam juntos. PDIP. Andam juntos. Pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo. É isso mesmo. Não tem como separar. Não tem. Acho que é um jargão que a gente pode passar a usar agora, né? Por que não? Por que não? Eu acho que não. Quem botou o I dentro do P&D fui eu, aqui no Brasil. Que não se falava, era P&D. Aí eu comecei a falar PDI, gente, tem inovação, é inovação. E aí todo mundo fala PDI. Agora você está colocando o segundo PDI. Pronto, pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo. E andam juntos mesmo, é isso mesmo. Não tem como, né? Separar. É isso aí. Dante, obrigado pela presença. Foi, assim, riquíssimo comentário. Espero tê-lo aqui mais vezes, viu? Eu volto a agradecer o convite, né? Sempre, da minha parte, é sempre satisfatório. Segundo, eu estou atendendo um amigo, um acadêmico. Em terceiro, a gente sempre tem a ideia, principalmente o velho, né? E eu sou um velho, tem sempre a ideia de tudo que a gente tem... O que eu posso estar ajudando alguém? Claro, poxa, sem dúvida nenhuma. Eu espero que alguma coisa que eu tenha dito aqui sirva para alguém utilizar bem, sim, enfim, sirva de posicionamento, orientação, alguma coisa. Isso para mim é muito importante. Né? Eu acho que é uma das obrigações que a pessoa de idade tem. Auxiliar os mais novos que estão vindo aí. E isso não tem preço, né, Dante? A tua experiência, se você está compartilhando com a sua vivência, isso você não acha nos livros. No livro você pode achar coisa básica ali nos livros, nos artigos, mas isso daqui que a gente está fazendo, essa troca de experiência, não tem. É isso mesmo. E é única, né? É um momento que vai ficar eternizado, que vai estar gravado, mas é um momento único, né? E eu fico muito feliz e honrado pela sua presença, viu?